Eu vou falar de hip hop no maior continente do mundo, que é composto por 49 países, mais da metade da população mundial. E foi difícil escolher por onde começar, mas eu acabei optando pelo Japão, pelo seguinte motivo. A Ásia começou a fazer música internacional mesmo e exportar discos em massa pro resto do mundo lá pelos meados de 1980. Mas foi o Japão que realmente criou um mercado de música asiático único, com estilos próprios que foram e continuam sendo adorados no ocidente, tanto o J-Rock quanto o J-Pop. E existem fãs de cultura japonesa no mundo todo. Os japoneses realmente conquistaram um público fiel à sua cultura. Só depois vieram Coreia do Sul com K-pop e agora Singapura, Tailândia, etc. estão investindo pesado para exportar sua cultura de massa para fora. E lá vem o lado negativo dessa fórmula de sucesso japonesa. Que música do Japão que chega aqui acaba sendo muito artificial. Ela é arquitetada por grandes gravadoras e equipes de marketing para ser a mais apelativo possível. E fora do grande circuito de Tóquio e Yokohama, existe sim uma cena underground forte em que os músicos não faturam milhões de ienes, tem que trabalhar de dia e fazer sua música de noite. E no caso do hip hop, a ilha de Hokkaido é um polo particularmente forte no estilo. O nome dessa guria é pronunciado Onatsu. Ela é uma rapper de 39 anos que esteve envolvida com a formação de uma cena underground 100% dependente na ilha. Essa é uma sonoridade muito mais clássica do hip hop. Elas têm essas batidas limpas, uns samples de jazz a estilo do downtempo em inglês, que é um lance que a gente não vê artistas atuais fazendo mais. Isso lembra a melhor fase do rap do trip hop em inglês em meados de 1999, de uns grupos tipo The Herbalizer. First time and you never do forget it, feeling pathetic, but I quote it like someone said it. If you really love it, then you should just let it go. Let it go, let it flow. Move on with your life and act like you know. Been on my last breath, been between life and death, but I gotta. E achar qualquer coisa da Onatsu é quase impossível por aqui. Porque ela tem 3 álbuns, alguns foram lançados em CDR mesmo, gravado no computador dela. É coisa passada de mão em mão lá no norte do Japão. Então eu deixo o link da Discogs para você ver a discografia completa dela. Ela tem 2 participações com artistas um pouco mais consagrados dessa cena. Primeiro é o B.I.G. Joe, que é um que eu vou recomendar, e que canta sobre um Japão rural, muito diferente do que a gente geralmente associa àquele país, que é um país com cidades entupidas de cidadãos obedientes e resignados, cheias de neon, seguindo o rastro de dinheiro. Isso é hip hop honestíssimo de gente que não tenta pagar de norte-americano e nem ostentar nada. É algo raro que merece a nossa atenção. E os aficionados por música no Japão têm uma outra vantagem. Aquela gente organizada pra cacete. Então vou recomendar um canal de YouTube chamado Real Japanese Hip Hop, onde você vai achar mais um monte de referências desse tipo. Tem um destaque aqui para um vídeo em que eles falam só de rap feminino. Lá você vai achar referência a 3 artistas que eu recomendo. Uma é uma das minhas preferidas, que é a Komachi. Também tem a Witch e a Tsugumi. Mask on, mask off, heavy, come on 12 balls with a fish like kimono. Ice cold, ain't fishing for that gold. E o rap no vasto mundo árabe é um lance que também merece atenção.
E pelo fato da Palestina se tratar de uma zona de guerra há várias gerações, a juventude de lá encontrou no hip hop um escape para expressar o seu ódio pelo fato de viver praticamente exilada na terra dos seus antepassados. O Dabor é um de vários jovens que às vezes vive e trabalha em Israel, mas é parte dessa comunidade falante de árabe que vive um regime de apartheid por lá desde os anos 50. Por ser uma região vivendo situação invasão própria da guerra, os clipes de rap palestino vão ser sempre assim. Produções pequenas, embora bem criativas e profissionais, ou uns cyphers dos manos na rua mesmo, soltando o verbo todos juntos. Música vocal tradicional em árabe vai se misturar a trap sem grandes problemas. E aqui, de novo, não existe espaço para ostentação. Isso é a música mais revolucionária de qualquer coisa que está rolando no Ocidente neste momento, que recebe e influencia a música de comunidades de imigrantes falando de árabe fora de lá também, na França, nos Estados Unidos e também em Israel, no Egito, no restante do mundo árabe. E a Sunaya Maira, que é uma pesquisadora do hip hop palestino, propôs recentemente a ideia de que existe um movimento transnacional da juventude falante de árabe. Às vezes são artistas vivendo numa monarquia, tipo a Arábia Saudita, ou às vezes são gente vivendo numa minoria dentro de uma democracia liberal tipo a França, ou então em campo de guerra aberto como a Palestina. E o resultado é que você tem um grupo de artistas que estão compartilhando uma só identidade por meio da expressão musical. Apesar de viverem vidas e experiências totalmente diferentes, eles acabaram se envolvendo um na causa do outro e conscientizando a juventude árabe como um grupo só, para além da propaganda de seus estados e da tradição islâmica, inclusive. Então o hip hop por lá virou uma expressão unificada e independente da juventude, o que torna o movimento diferente de qualquer coisa que esteja rolando por aí. Eu falei para mais de um amigo e ninguém levou a sério. A Tailândia está vivendo uma das cenas de hip hop mais expressivas da década de 2020. Esse é um fenômeno de 2 países cuja religião oficial é o budismo e que, contra todas as expectativas, vivem o exato oposto da paz e serenidade que muita gente associa ao Buda. Tanto a Mianmar quanto a Tailândia vivem um vai e vem de regimes militares fudidamente violentos, onde os cidadãos são sequestrados e assassinados pelas respectivas juntas militares por criticarem o governo minimamente. Qualquer coisa que você fala contra o governo pode acarretar na sua pena de morte. E a velha história do hip hop, onde há repressão, a revolta, poucas subculturas na Tailândia são tão vocais contra o governo e tradições quanto é a do hip hop. Desde o golpe militar de 2014, a mídia como um todo foi fortemente censurada e controlada, mas não conseguiram controlar os seus artistas. Então, em maio de 2014, por exemplo, foi criado o Conselho Nacional em Prós da Paz e da Ordem. Olha o nome disso, é um órgão de governo
E o líder da junta militar anunciou esse tal conselho na mídia, meio que brincando que ele serviria para limpar a mídia de vozes contrárias ao governo e para executar jornalistas que não estivessem dispostos a contar a grande verdade sobre o governo da Tailândia. A coisa lá tá nesse nível. Então dá para imaginar. Desde então, um canal chamado Voice TV foi tirado do ar repetidas vezes. Jornalistas internacionais foram deportados do país e tal. A censura pegou pesado e começou a afetar o hip hop de forma que no primeiro clipe que eu tô mostrando aí, só um dos rappers tá mostrando o rosto. Tem um motivo para isso. Esse é o T-Bone, que é um artista de drill e produtor musical um pouquinho mais convencional por lá. Ele produz música pop também. Ou são foragidos da justiça, ou são gente de Mianmar fugindo pra Tailândia. E quando eu falar sobre Mianmar, eu volto esse grupo mais ligado a um hip hop revolucionário, contra seu respectivo governo. Mas também na capital da Tailândia, Bangkok, há uma cena de gangsta rap situado num distrito conhecido por sua favela gigantesca. Esse é Klong Toei, e foi de lá que saiu uma porção de artistas organizados em torno de um grupo conhecido como Savia Gang. Você vai achar o som desses caras assim, como Zavia Music, que é a música da quebrada deles. Os artistas em si mudam, mas a identidade do grupo deriva do lugar de onde ele saiu, e é o nome da favela que dá o nome à banda, vamos dizer. É música sem estrelismo, sem moleque cantando como ele é foda e você não é. É mais uma música sobre a comunidade. E o último lance aqui. Pro hip hop chegar até esse ponto de profissionalismo e variedade mesmo, custou muito. Porque a Tailândia foi o único país não colonizado no Sudeste Asiático inteiro, e como resultado a música dele sempre foi muito autônoma. Ela não foi tão influenciada pelo Ocidente e seus estilos. Então, antes de criar mais laços com o resto do mundo, isso aconteceu a partir dos anos 90 mais ou menos, os músicos tailandeses usavam até uma notação musical diferente, como eu mostro aí na tela, e o resultado é muito difícil pra gente entender os ritmos tradicionais tailandeses, e a sua música vocal soa como algo de outro mundo pra gente. E a nossa deve também soar muito estranho pra eles. E o primeiro artista de rap por lá é um tal de Mr. Tang Mo, e seu primeiro sucesso foi esse som chamado Mo Kan Thong. E dá pra ver, é difícil de entender essa música, e pra gente sair disso lá nos anos de 1985 e chegar até um artista de renome internacional, tipo T-Bone, os tailandeses tiveram que se profissionalizar muito, criar laços com artistas do restante do mundo, isso tudo na raça, sem grandes gravadoras. E hoje essa é uma cena bem cosmopolita e respeitada naquela região. E existe uma solidariedade forte entre fugitivos do regime militar tailandês e o do Mianmar, país ao sul. Vira e mexe você vai ver clipes de participações com artistas dos dois países, falando línguas diferentes inclusive, porque um ajuda a refugiar o outro e continuar fazendo música. Existe um projeto chamado Rap Against Junta, organizado por uma comunidade de refugiados e um produtor musical da Alemanha, que talvez seja o mais famoso de lá. Luar sangkar, angkat jangkar, kami muak dengan mereka yang barbar, kami sasar sampai dasar, api dalam rimba siap bakar, mereka makar main kasar, militer naik pasar rebut altar, kami bongkar sampai akar, rima pakar dari antar pembuat bar untuk Myanmar. E esse som que eu tô mostrando foi gravado em 5 línguas diferentes.
algo que a gente viu acontecer em alguns cantos do mundo, né? Principalmente quando a gente falou do hip hop na Suíça, nos Balcãs, lá na Europa. E todas as letras aqui são traduzidas para o inglês, porque o objetivo é contar sobre violência policial e militar que está rolando na Ásia e que não chega aos noticiários do restante do mundo. Então quase todo mundo envolvido nesse projeto é fugitivo de seus respectivos governos e seus países são lugares de difícil penetração para jornalistas. Então quem vai fazer o serviço de vazar a informação para fora acaba sendo os artistas. Quem quiser mais informação sobre artistas e a vida na guerrilha de Mianmar, eu fiz um vídeo sobre a cena de lá que eu deixo aí nos cards. Só que nesse vídeo ficou de fora um nome muito importante, que é Min Lung. O Min Lung originalmente era um comediante, era uma figura pública respeitada na TV, que conseguiu visibilidade por ser também um ativista de pessoas com deficiência. Ele mesmo é cadeirante e começou a soltar um som atrás do outro num país famoso por executar seus rappers publicamente. E nas redes sociais você vai achar ele falando merda do governo inglês e birmanês, como eu deixo aí na tela, e que fique bem claro, também em Mianmar, esse post que eu deixo aí é o suficiente para você ser executado. Quando a gente vê nos vídeos os comentários dos seus fãs, as mensagens são sempre assim: fique saudável, se proteja, se esconda. Então, tendo em vista que outros rappers de velha guarda estão sendo presos e executados, né, o caso do Burhar, que eu deixei na tela, esse cara foi preso em 2023 por gravar rap. O Zayator foi executado em 2022 pelo mesmo motivo. O Min Lung é um cara que meio que tocou foda-se, largou a televisão e sua vida de mídia e que tá testando os limites da junta militar birmanesa. Esse país tá fragilizado nesse momento, mas ele tá oficialmente em guerra civil há uns 70 anos. E a guerra civil deles é militares versus população civil, simplesmente. Se você cresce numa cidade grande como Yangon, que é a capital, tudo que passa na TV é TV Exército. É milico falando sobre como eles são santos e estão no estado de guerra para controlar os anarquistas das áreas rebeldes. E essas áreas rebeldes são regiões inteiras onde o exército não entra se não leva pipoco. Elas são estados revolucionários de verdade, com os próprios governos e instituições, mas não forte o bastante para invadir a capital e tomar o país inteiro. Então, sem uma interferência externa, a situação de Mianmar vai ficar nesse impasse, nesse inferno para sempre. Os militares da junta encastelados lá na região sul, em volta da capital Yangon e de uma outra cidade grande chamada Mandalay, recebendo apoio da Rússia inclusive, e no norte vai ter as guerrilhas rebeldes nas suas próprias regiões, eventualmente trocando tiro com os militares. E olhar para o hip hop de lá permite a gente entrar em contato com uma música underground de verdade. Isso é música de guerrilheiro em vários casos, que contesta o discurso oficial do Estado e da classe sacerdotal budista. Quando a gente se volta para o Nepal, a gente tem outro país indo-budista sobre o qual pouco se ouve falar aqui no Brasil. O Nepal está longe de ser um país onde todo mundo é monge e vive nas montanhas criando cabritos. Parece que a imagem que a gente tem desse país é essa, né? A sua população antes é extremamente variada, com fortes influências de música e cultura da Índia e do povo Khas, que é uma das grandes civilizações do mundo antigo, que existe há pelo menos 4 milênios como um grupo unificado mesmo. E parece piada, mas o rap nepalês começou com uma música de um comediante de origem indiana chamado Ratan Subedi. E isso é tão ruim que é bom.
Nesse momento o rap era só uma curiosidade trazida do ocidente, que estava sendo reinterpretada por um ator famoso, tipo Didi Mocó de lá, num tom meio de piada, de irreverência pelo menos. E foi só em 2003 que 2 imigrantes nepaleses na cidade de Nova York desenvolveram um projeto underground em língua nativa mesmo, e começaram o que a gente chama de Nap Hop. भोक मात्र लाको छैन नबैनीले दिन्थे एक गाँसमै चटामरी रसभरी दुधभरी ख्याल गरी बोल मेरो भाइ नभए भूत बनी रगत र थुक बनी आउँछ तेरो मुखबाट गु पनि हिपहपको साम्राज्य म बने भूपति छाप्रोको घरदेखि ड्यालस टेक्सससम्म जहाँ पनि जो पनि सम्मान र इज्जतको लागि. A principal característica dessa cena é a sua multiplicidade. Aquele é um país recortado entre vários grupos falantes de línguas diferentes, então é impossível você falar de uma cena só. Na verdade, se você for atrás desse material, você vai ter que procurar rap da cidade de Katmandu, vai ter um estilo específico falando uma língua, ou da cidade de Pokhara, ou de Biratnagar. Cada grande cidade tem seus artistas icônicos e seu estilo próprio. Então em Katmandu, por exemplo, o UK Drill e o Trap acabam sendo os estilos dominantes. कसैले सोधे मारियलको सँगै छैन त्यसमा साइको भन्दै उफ्रेर आउँदै त्यो मैतिर घुमेर एक देखो मर्या त्यो झन्डै भागेर कापुक्छ सेर्छु म समाउँछु बोर्डरमा पुग्दैन. E você tem um rap mais clássico de um cara tipo MC Flow. जुदिराको बेला बेला फुटिराको त्यही पनि गएको म ज्योतिको खोजी गर्न खाली छ गोसी पर्न मेरो या कसलाई मतलब साथी नि कोही छैन जाँदैछु एक्लै किनकि सबैको बाटो छ फरक हामी सबै एउटै तर सबैको कथा छ अलग. Ou então o rap de um cara chamado Balen Shah, que foi alguém que abandonou a música para virar prefeito da cidade de Katmandu. Imagina tipo o KLJ virando prefeito para São Paulo. Quando a gente volta pro Irã, tem um fato a ser constatado. Rap de mina do Irã é brabo demais. گاهی وقتا صورتت مال تو نیست گاهی وقتا چشمات تو کاسه رو نیست گاهی وقتا هم تو گوشات بیفتی و حس میکنی ولی صداها. O Irã é um outro país lindaço com uma história gloriosa que foi assolado por um regime autoritário. A história social deles entrou numa decadência sem fim desde a morte da Mahsa Amini, que foi uma jovem curda iraniana de 22 anos de idade, brutalizada pelos milicos e por uma tal de patrulha da moral. Basicamente ela estava andando com umas mechas de cabelo para fora do hijab, que é aquele pano árabe que se usa, e o Zé Povinho contou para a polícia levou ela em custódia e ela só saiu da delegacia num caixão. Isso virou um movimento de revolta generalizada contra a ordem islâmica linha dura, que a gente conhece hoje como Mulher, Vida, Liberdade. Isso tornou um grito global contra a opressão do regime islâmico em diferentes países do mundo. E não é um exagero dizer que o mundo islâmico entrou numa nova crise social aqui, sobretudo em relação a como ele trata as suas mulheres. Desde então, mais de 500 pessoas morreram em protestos que são violentamente contidos, milhares de pessoas foram presas e alguns manifestantes, como Mohamed Gubadlow, foi executado em público por desobediência civil, simplesmente por se solidarizar com a causa das mulheres, de fuder, e essa repressão vazou para a cena hip hop também. Tem um cara chamado Tomar Salehi, que foi sentenciado por 6 anos de cana simplesmente por apoiar a causa feminina. E você vai ver nesse clipe que eu deixo de exemplo as legendas em inglês ou em outras línguas ocidentais mais acessíveis que o persa. Isso virou meio que uma regra em rap de protesto. Porque na era da internet, o interesse desses artistas todos vivendo em regimes repressivos é soltar o verbo pro mundo inteiro. A gente viu isso rolar no rap da Tailândia e de Mianmar, mas parece algo que virou uma tendência geral do rap asiático um pouco mais politizado.
Há 10 anos era impossível saber qualquer coisa sobre essa cena sem estudar a língua dos caras. E hoje a gente tem essa vantagem, né, que serve como uma ferramenta importante pra gente se educar. Não precisa ouvir a porra do Drake ou ficar caçando a última barbaridade que o Kanye West falou. Tem muito mais coisa interessante rolando pelo mundo, muito mais fiel ao espírito de revolta do hip hop raiz. A gente no fundo tá perdendo só tempo olhando pra América do Norte. A música alternativa iraniana em geral pegou forte nas suas críticas ao governo e a causa do direito das mulheres virou uma pauta central para todo esse novo momento da cultura persa. Eu vou recomendar principalmente uma rapper chamada Vatani, que esconde sua identidade e que você mal acha no YouTube. Então tem a Say Sky, que é uma mina erradicada no Canadá, mas voltada à música eletrônica. E como vários outros artistas, ela não pode voltar para o Irã sem risco de prisão e de pena de morte. A sua música mesmo é banida no país, o que você está vendo aqui é proibido no Irã, mas ela consegue circular clandestinamente via VPN em algumas redes sociais. Por fim, a gente tem Malake, que é uma outra imigrante erradicada na Suécia. No dia que eu tô gravando isso, 30/4, é aniversário de libertação do Vietnã, da sarna que foi os Estados Unidos da América naquela região e a fundação da República Socialista do Vietnã. De um dos países mais pobres do mundo, o Vietnã virou uma potência econômica e cultural de peso nos últimos 10 anos, sobretudo, e Suboi é reflexo desse desenvolvimento. A Suboi era uma estudante de relações internacionais e ela estava numa comitiva que recebeu o presidente Barack Obama em 2016. E na ocasião ela mencionou ser uma rapper. Ela só soltou isso por cima. O presidente achou inusitado uma mina rapper do outro lado do mundo e fez ela soltar uns versos em TV nacional. I am a rapper here in Saigon, Vietnam. Oh yeah? Before I answer your question, why don't you give me a little rap? Let's see what you got. Come on. Tình hình một mình nhà lầu trình in giàu sang như vua chúa, giật mình sự tình thiệt ra đen đúa, mà đời vậy là hay, it's been a crazy day. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuống mái chèo trôi với mây. Meu nome é Suboi, aliás. E da noite pro dia, ela tinha se tornado uma musicista mais famosa no Vietnã. E hoje a Suboi é parte do hip hop mais mainstream, mas nem por isso ela deixa de compartilhar temáticas de música underground. A visibilidade que ela tem no país é tipo de artista pop mesmo, só que isso só ajudou a popularizar outras duas alas do hip hop vietnamita. A primeira é do hip hop experimental, que é algo que está começando a surgir com um artista de drill, que também saiu do mainstream e começou a fazer coisa mais obscura, chamado MCK. E a outra é a sonoridade mais old school, o estilo do boom bap de uns manos atuais como Wowie e Kari. Xe chốt và pháo là những thứ mà em tao xăm mình. Xe tốt quần áo là những thứ mà tao bao năm rình. Phường khóm công an là nơi tao đang đăng hình. Hẻm 48. E voltando à China e a Taiwan, o hip hop em mandarim também tem suas pérolas. O Massiwei é de Chengdu
E embora esse som seja de 2015, ele é considerado uma voz fundadora do hip hop por causa da sua participação nos Higher Brothers. Esse foi um grupo que colocou o rap chinês no mapa. E o estilo chegou ao mundo falante de mandarim muito tarde, só em meados de 2000, via influências inglesas em Hong Kong ou influências dos Estados Unidos em Taiwan. E mesmo que na época Hong Kong tivesse acabado de ser anexada à China continental, ela contava já com uma região especial. E o resultado são 3 regiões falantes de mandarim, só que se desenvolveram como países apartados por muitas décadas. E foi mais uma vez a música e o cinema que unificaram a juventude falante da mesma língua sob uma só cultura. Isso começou com o tal do Mandopop nos anos 80, que é uma espécie de versão do New Wave feito na China urbana, que se espalhou por Taiwan e Hong Kong. E hoje em dia quem faz esse papel é o hip hop e a música pop. E como você vai ver nos noticiários, Taiwan e China continental vivem numa tensão constante hoje em dia. Um militar taiwanês começa a suar frio quando ele avista um chinês do outro lado do estreito e vice-versa. Só que artistas de hip hop dos 12 países vivem compartilhando palco, sem problema nenhum. O chamado pai do rap taiwanês é um mano chamado MC Cachorro Quente, que é o Yao Chongren. E esse som que eu deixo aí concorreu a 2 prêmios na China continental e ganhou. E isso contou meio como um marco inesperado de união das culturas de Taiwan e China. A música em questão diz: "Eu amo garotas taiwanesas", e os chineses reconheceram que eles também amam garotas taiwanesas e começaram a cantar por lá. Isso virou tipo uma piada. E a música é muito mais uma expressão de quanto o cara gosta de mulher. Na verdade, essa é uma música sobre unificação cultural que foi entendida pelo outro lado do estreito de Taiwan como ela devia ser. E uma revista à época questionou: o festival Rap in China, que é tipo um programa de TV de competição musical, o festival Rap in China representa uma nova era no hip hop chinês dentro da TV estatal? Interrogação. Eu deixo essa matéria aí, e a resposta que a pessoa dá é sim. Tudo daí pra frente mudou nos 2 países. E um grupo de sonoridade menos mainstream, mais ligado a boom bap e ao old school, é Yin San Er. 当夜幕降临在我的城市，有另外一种人的生活即将开始。他们白天睡懒觉，也不用去上班，所以晚上睡不着，在家太无聊。不喜欢看电视，也不爱上网，因为都是看得见。Esse é um lado mais politizado do hip hop por lá, com letras muito mais agressivas. E por fim tem um lançamento do ano passado que é o Lu Yi. Ele é um produto da era da internet, dessa onda de remixagem de sons dos anos 80, no estilo que ficou conhecido como City Pop. E os instrumentais desse mano é algo que vale a pena prestar atenção. Partindo pro Iraque, eu vou terminar com 2 coisas rápidas que eu não pesquisei tanto. A primeira é a cena drill do mundo árabe. Isso é rap árabe classudo, e esses caras podem viver perto do deserto, num país que saiu de uma guerra há pouco tempo. Mas em nenhum outro lugar do mundo você vai ver um mano fazendo drill em cima de um camelo. Esse clipe é do caralho. E drill árabe é um estilo que você vai ter em uma dezena de países, na verdade. Virou uma coisa também daquele bloco do mundo. Você vai ter drill árabe no Oman, lá no sul, até o Catar, Arábia Saudita e Egito. Tem um monte de mixtape disso, tanto no SoundCloud quanto no YouTube. Eu comecei com o Japão, eu vou ter que acabar com o Japão, porque ficou um monte de países de fora, e se eu tiver tempo eu faço uma parte 2 dessa bagaça, quem sabe. Mas como a gente está falando de drill iraquiano, existe também uma nova geração de artistas de drill surgindo em Honshu.
Isso é diferente de drill do resto do mundo por algumas questões técnicas. As letras dos caras lembram os caras tipo Bones. É música sobre baixas expectativas e desânimo perante a vida de uma geração inteira de japoneses. Só que esses vocais distorcidos no fundo, mais essa mistura de instrumento de corda japoneses e efeitos tipo filter sweep, gate reverb, tudo isso é resultado de décadas e mais décadas de desenvolvimentos de engenharia de som lá no Japão, e os japoneses mandam muito bem em produção de música. Para pensar o Hideyoshi, eu recomendo checar a produção de um álbum de uma banda muito mais antiga. O álbum se chama 6ix9ine, de uma banda de J-Rock chamado Bucktick. Os efeitos são muito parecidos, isso meio que ficou na música mais obscura daquele país. E outro nome absurdamente inovador em termos de batida, algo que beira já a música eletrônica, é Mehdi Soma. Dá um ligo também nas dezenas de vídeos de dois produtores no canal DJ Chari e DJ Tatsuki. Como lição de casa fica o seguinte: saiu um documentário em inglês sobre uma fatia da geração do hip hop mainstream em países que ninguém ouvia falar antes e que agora estão chegando por aqui. Ele chama Asia Rising, tipo a Ásia se erguendo, e talvez seja uma porta de entrada para mais uma renca de referências que vão te interessar. Como sempre, eu aceito mais sugestões de som nos comentários, e ainda tenho que falar de rap da África e da Oceania. Aquele abraço. Did have my air plat like Spragger, had to get caught, I was feeling para. Can't put faith in this Reebok jammer, I got more trust in this kitchen stabber. The gal them say their lingo's mad.